se você clicou nesse vídeo é porque certamente você já teve algum dia o contato com aquela filosofia de que o seu ambiente ele está te moldando diariamente. Fico muito feliz com isso porque certamente se você acredita nesse tipo de filosofia, você vai ter um aproveitamento muito maior de todos os pilares que eu vou te apresentar aqui no decorrer desse vídeo. Meu nome é Stephanie Caroline, provavelmente você não me conhece, até porque esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube, mas eu falo há algum tempo já sobre escritórios corporativos lá no meu Instagram e é justamente nisso que o meu escritório é especializado, é fazer projetos que destacam a sua imagem profissional, que transmitem a autoridade e o posicionamento que você precisa transmitir e que, além disso, também trabalham uma performance e uma produtividade muito maior do seu escritório. Então, se você é autônomo ou pequeno empreendedor, ou até mesmo um escritório que já está ali sendo consolidado há algum tempo, e se você sente que a sua produtividade não acompanha o seu verdadeiro potencial, eu tenho certeza que você vai fazer um bom uso desse vídeo. E qualquer dúvida você pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar 100% à disposição para a gente trocar algumas ideias. Bom, a primeira coisa que eu preciso que você entenda para que a gente consiga de fato estabelecer uma linha de pensamento contínua é que o seu espaço de trabalho é o espaço que você mais passa horas no seu dia. Então, ainda mais se esse espaço de trabalho for alinhado à sua casa. Então, se o seu espaço de trabalho ele for um home office. Seja nesse ou seja em qualquer outro caso, você precisa entender que ele é o local aonde você deveria estar dando a maior prioridade na sua vida, porque é justamente nele que vai acontecer ali a consolidação dos seus planos, dos seus objetivos em relação ao seu trabalho. Além disso, uma outra questão que eu preciso que você entenda é que quando a gente trata de neuroarquitetura para escritórios, a gente não trata apenas de estética, de posicionamento intencional, mas a gente entende que o seu escritório ele pode sim te puxar para baixo e pode sim estar atrapalhando na sua produtividade. Então aqui eu não quero trazer algo manjado, algo que seja apenas um discurso teórico, mas sim coisas, questões que são embasadas de alguma forma em estudos científicos. Então, nesse vídeo aqui, você vai entender como que pequenos ajustes vão te auxiliar a alcançar, de fato, uma performance muito maior e tornar o seu espaço e a sua rotina completamente diferentes do que hoje você vive. Então, vamos, de fato, para a parte prática, né? Chega de conversas e vamos conseguir aqui compreender como que esses pilares podem estar impactando na sua rotina. O primeiro pilar que eu quero trazer para você é o pilar do layout inteligente. Quando a gente trata de layout inteligente, é a gente conseguir usufruir ao máximo do layout de um espaço. Então, a gente sabe que, obviamente, nenhum espaço é igual ao outro. Então, se eu estou aqui no meu escritório, eu tenho uma planta, né, um layout totalmente diferente do seu escritório que às vezes está em casa, enfim, de home office, às vezes até mesmo um home office que é compartilhado com uma sala ou com um quarto. Então, a gente precisa entender que quando a gente trata de layout inteligente, a gente está tratando de extrair o máximo daquele layout para que a gente consiga ter um bom uso e um bom ganho de tudo que ele nos fornece. Então, por exemplo, aqui nessa sala que eu estou, eu tenho uma janela, na verdade são 4 janelas, né, que a gente tem 4 folhas, que me dão uma vista muito potencial para um espaço que, mesmo que não seja o mais bonito esteticamente, porque a gente tem vistas de construções, ainda assim eu considero ele extremamente potencial, porque eu consigo ver outras pessoas. Inclusive, isso é até um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas se isolam tanto em uma caixa, às vezes elas trabalham ali em frente a uma parede em branco e se isolam de todo o resto do mundo e esquecem que há uma vida acontecendo de fora. Então é muito importante que a gente veja outras pessoas trabalhando para que a gente entre na mesma sintonia, que a gente consiga usufruir e tornar até mesmo os nossos atos ali semelhantes ao daquelas pessoas.
Novamente, não é a melhor das vistas. Se eu estivesse aqui para uma vista de uma mata ou algo do tipo, seria muito mais inspirador, até no sentido de criatividade. Mas ainda assim, ela me traz muitos benefícios, até mesmo pelo fato de eu estar em contato com uma iluminação direta o tempo todo. Essa iluminação, ela não é uma iluminação que me atrapalha, então com certeza se me atrapalhasse eu teria que modificar esse layout de uma outra maneira, mas é muito importante que eu entenda que aqui eu tenho uma vista de uma iluminação do sol mais frio do dia, que é a iluminação de manhã. Então aqui eu já tenho um contato direto com a iniciação do meu dia. Então eu preciso que você entenda que quando a gente trata de layout inteligente, é justamente conseguir posicionar a nossa mesa, a nossa cadeira, a nossa vista, enfim, o nosso layout como um todo, de forma que a gente consiga fazer o melhor uso desse layout sem que nos atrapalhe. E nos leva aqui ao segundo pilar, que é a iluminação circadiana. Quando a gente está tratando aqui sobre escritórios produtivos, a gente precisa entender que o nosso ciclo circadiano interfere e muito no desenvolvimento das nossas atividades diárias. Então a gente precisa compreender que não adianta a gente desassociar uma coisa da outra, tanto em projetos de escritórios corporativos quanto em projetos residenciais, porque eles são complementares, não adianta a gente trabalhar uma coisa e não trabalhar a outra. Mas deixa eu te explicar inicialmente o que seria isso. Quando a gente trata ali sobre iluminação circadiana, basicamente a gente está fazendo uma referência ao nosso ciclo circadiano. Então, nosso ciclo circadiano basicamente é o ciclo de 24 horas, mais ou menos 24 horas que a gente tem no nosso dia, que regula todos os processos fisiológicos e comportamentais que a gente tem. Então, por exemplo, todas as nossas atividades ali relacionadas à questão de alimentação, em relação ao sono, enfim, tudo isso é regulado através desse ciclo circadiano. Então, quando a gente compreende isso, a gente compreende que ele interfere até mesmo na produção hormonal que a gente tem no nosso dia. Você certamente já ouviu falar sobre o hormônio cortisol e o hormônio melatonina. Eles são complementares. Então, quando a gente tem o pico de um hormônio, a gente tem a queda de outro. E por que é interessante que a gente compreenda isso? Porque quando a gente inicia o nosso dia, a gente está tendo um pico de cortisol. E quando o nosso dia vai finalizando, a gente está tendo um pico de melatonina. E a nossa iluminação, ela precisa estar totalmente atrelada a isso. Então, a gente não pode permitir, possibilitar que a nossa iluminação, ela impacte esse ciclo de alguma forma. Isso é o que acontece desde os primórdios ali da Revolução Industrial, quando a iluminação artificial ela começou a ser atrelada às nossas residências, e hoje a gente consegue ver alguns reflexos disso quando a gente começa a ter essa bagunça na regulação dos nossos hormônios. Então, por exemplo, isso é algo que até mesmo eu já passei e muito. Eu não tinha essa regulação entre uma iluminação mais fria e uma iluminação mais quente. Por que eu estou falando em iluminação mais fria e mais quente? Quando eu falo de iluminação mais fria e mais quente, é respeitar que no início do nosso dia a gente conta com o sol mais frio e no finalzinho do nosso dia a gente precisa daquela iluminação um pouquinho mais aconchegante, que é a iluminação mais quente. Sei que muita gente aqui tem uma barreira gigantesca com a iluminação amarela e eu respeito e entendo muito isso. Mas a gente precisa entender que a iluminação branca gera uma supressão da nossa melatonina muito maior do que uma iluminação quente. Então a gente precisa compreender isso para que a gente de fato faça essa adaptação durante o dia e a gente consiga ter um aproveitamento muito maior. E por que é importante a gente compreender isso? Às vezes a gente não consegue ver o impacto que essa iluminação está tendo no nosso dia, essa iluminação errada está tendo no nosso dia. Mas quando você faz esse ajuste, você consegue compreender que não é normal você chegar até o final do seu dia e você ainda estar vidrado, você ainda está ali energizado, precisando ali gastar a sua energia de alguma forma. Ao mesmo tempo, não é normal você iniciar o seu dia já cansado. Então, quando você faz essa adaptação de acordo com o ciclo circadiano, né, a adaptação da sua iluminação respeitando esse ciclo circadiano, você consegue fazer esse ajuste, um aproveitamento muito maior do seu dia e, obviamente, aí vem a sua produtividade sendo muito mais potencializada.
Bom, o terceiro e último pilar, e que eu julgo que talvez seja aí um dos que as pessoas têm mais dificuldade de entender, é o pilar da ergonomia. Quando a gente trata ali sobre ergonomia, as pessoas acham que é só pesquisar uma cadeira ergonômica na internet, que essa cadeira ergonômica ela vai fazer um milagre na vida dela. Mas, infelizmente ou felizmente, não é assim, tá? Quando a gente trata de cadeira ergonômica, a gente precisa entender que uma cadeira ergonômica, para ela ser ergonômica, ela só precisa ter alguns quesitos, mas o nosso corpo ele precisa de um pouco mais do que esses quesitos para que ele consiga de fato se sentir confortável numa cadeira, tá? Quando a gente trata ali de cadeira ergonômica, a gente precisa entender que a gente tem em duas pessoas que possuem a mesma altura diferentes anatomias corporais. Então, por exemplo, duas pessoas com 1,70 m, elas podem ter subdivisões corporais com diferentes alturas. Às vezes uma tem um tronco maior e às vezes a outra tem as pernas maiores. Então a gente precisa entender isso justamente para que a gente faça uma escolha muito mais assertiva dessa cadeira e essa cadeira seja de fato ergonômica para aquele usuário. Então, quais são as medidas que são importantes de você medir, tá? A primeira medida que é importantíssima de você medir é a medida atrás do seu joelho até o seu pé. Essa medida, a sua perna, ela precisa estar de fato apoiada em 90 graus com o chão. Se ela estiver além de 90 graus, é um problema, e se ela estiver menos que 90 graus, também é um problema. Quando a gente tem ali uma cadeira que ela é mais alta, né, o banco ele acaba sendo mais alto do que de fato a gente precisa, e geralmente isso acontece ali com aquelas pessoas que são mais baixinhas, né? A gente precisa fazer uma adaptação comprando ali um suporte para os pés, né? Aquele suporte ergonômico para os pés. E que suporte esse que, inclusive, não é necessário que todo mundo compre, tá? Agora, aquelas pessoas que possuem ali uma altura um pouco maior e compram uma cadeira que é mais baixa do que ela precisaria, ela acaba tendo uma compressão das pernas dela, porque as pernas dela acabam ficando ali, os joelhos dela acabam ficando cansados, né? Porque não tem o apoio de 90 graus. Então, a gente precisa entender que essa medida é uma das mais importantes para que a gente consiga comprar e especificar uma cadeira que de fato seja adaptável para você. Outra medida que é muito importante, outro ajuste que é muito importante, é o ajuste da lombar. Então, quando a gente trata de ajuste da lombar, a gente precisa que tenha um ajuste de altura e um ajuste de profundidade. Isso é muito importante, as pessoas não levam em consideração isso, mas é muito importante, inclusive quando a gente trata de cadeiras estofadas, porque cadeiras estofadas, quando vai passando o decorrer do tempo, elas começam a aprofundar, né, a afundar ali onde seria o apoio da sua lombar, e você começa a ter um comprometimento da sua lombar. Então é importante que você tenha um suporte que seja um pouquinho mais rígido e que tenha ali uma sustentação um pouquinho maior, justamente para que você consiga adaptar de acordo com a fisionomia do seu corpo. Terceiro, mas não menos importante, é o ajuste dos seus cotovelos. O apoio dos seus cotovelos, ele precisa possibilitar que os seus cotovelos estejam a 90 graus em relação à mesa. Então, obviamente, quando a gente trata disso aqui, a gente precisa entender que é um complemento, né? Uma cadeira é um complemento de uma mesa. Então, não adianta você ajustar a cadeira, mas não ajustar a sua mesa para essas medidas corporais que você tem. Mas só de você iniciar ali pelo ajuste de 90 graus dos seus cotovelos na cadeira, já é um grande passo para que você não tenha ali compressão dos seus ombros e você comece a sentir ali no final do dia a sua nuca cansada. Bom, esses são 3 dos principais pilares ali. A gente tem muitos mais pilares, inclusive a questão da estrutura da mesa. A gente tem alguns pilares em relação à personalização do seu ambiente, como que isso pode te auxiliar a ter uma performance, uma motivação diária. E a gente tem alguns pilares também em relação à estética do seu ambiente. Então, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e quiserem que eu traga os outros pilares, eu posso estar trazendo em outros vídeos, mas eu acredito que esses são 3 pilares que já te possibilitam ter um grande passo rumo aos seus objetivos. Eu acredito que o ambiente ele pode ser tanto o seu aliado quanto o seu pior inimigo quando ele não é bem trabalhado. Se você está sentindo essas dificuldades, entenda que tem mudança, tem chance de mudança. E esses pilares são só o começo de uma jornada muito boa rumo a um
escritório muito mais produtivo, que te possibilita aí uma alta performance. Se fizer sentido para você e você gostar desse tipo de conteúdo, eu posso trazer mais vídeos trazendo aí os outros pilares do meu método. Esses 3 pilares que eu te trouxe são parte do meu método High Office. Então, se você achar interessante para o seu desenvolvimento pessoal, a gente traz os outros pilares também e tá tudo certo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e me conta aqui qual desses que você acha que está mais desajustado na sua rotina hoje. E até a próxima!